Belém e Porto Alegre têm quase a mesma população. Segundo o censo do IBGE de 2022, são 1.303.000 pessoas em Belém e 1.332.000 em Porto Alegre. Uma diferença de 2,2%. Você imaginaria que isso significa orçamentos de saúde parecidos. Não significa. Belém recebe metade. E o motivo desse metade não é o que a maioria imagina. Neste vídeo você vai entender, com dados oficiais de repasse federal de saúde, por que duas cidades do mesmo tamanho podem ter orçamentos tão diferentes e o que isso revela sobre como o dinheiro público chega ou não chega até você. Não é comparação entre quem administra melhor, é pergunta sobre a regra antes da administração, quanto cada cidade recebe. E o que está em jogo não é linha de planilha. É o tempo entre descobrir que você precisa de uma cirurgia e conseguir data para ela. É a distância até o hospital que faz o procedimento, na sua cidade ou em outro estado. E o tamanho real dessa conta é maior do que parece agora. Imagine dividir a conta de um jantar não pelo número de pessoas na mesa, mas por quanto cada um já tinha gastado antes de sentar. Quem pediu o prato caro no passado ganha o direito de continuar pedindo. É assim que o governo federal decide quanto cada cidade recebe para pagar o SUS. Segundo a portaria GM/M, esse 3.992 de 2017, o maior bloco desse repasse, média e alta complexidade, o MAC, não paga por população, paga por quantos procedimentos a cidade já produz. Quem já tem hospital grande, recebe para manter o hospital grande. Esse dinheiro é só o repasse federal. O que cada prefeitura investe do próprio bolso é outra conta. Entre 2021 e 2024, segundo o CIOPS, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, Porto Alegre recebeu em média R$ 1.026,50 por habitante ao ano em repasse federal do SUS. Belém recebeu R$ 505,22. Não é um terço, é a metade. 49,2% do que Porto Alegre recebe. Não é pico isolado, é série estável. Em Belém, R$ 391 em 2021, R$ 394 em 2022, R$ 581 em 2023, R$ 677 em 2024. Em Porto Alegre, 811, 926, 1.043, 1.360. Os dois sobem, a distância nunca fecha. A média das capitais brasileiras é R$ 528 por habitante. Belém fica abaixo, Porto Alegre recebe quase o dobro. Dados com corte no sexto bimestre de 2024, homologados até março de 2025, a série mais recente disponível no CIOPS e no FNS. Essa diferença representa uma estimativa de R$ 679 milhões a menos por ano para a saúde de Belém. Por que essa diferença existe? A resposta está na estrutura, não em erro de cálculo. Porto Alegre já chegou com o prato caro pedido. É polo nacional de alta complexidade, com 34 estabelecimentos hospitalares e 6.708 leitos, segundo o CNIS, de dezembro de 2023. Referência para toda a região sul, que concentra 60% dos municípios brasileiros com mais de 100 leitos por 10 mil habitantes, segundo o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul. Parte desse repasse existe porque atende pacientes de outros municípios. É polo regional. Mas mesmo descontando esse fator, a regra de rateio continua sendo por produção, não por população. Belém tem rede muito menor. Os hospitais que funcionam como referências regionais produzem volume muito inferior. Em leitos SUS por 1.000 habitantes, 2,71 em Porto Alegre contra 1,56 em Belém. CNES de dezembro de 2023 para Porto Alegre, Plano Municipal de Saúde de Belém para 2020 e 2 a 2025, fontes diferentes para o mesmo período. Lógica parecida aparece na atenção primária paga por captação, não por produção, mas onde chegar na frente também ajuda. Porto Alegre tem cobertura potencial de ESF de 93,8% em 2025, segundo o E-Gestor APS. Belém,
tem 85% em 2024 pela mesma fonte, resultado do programa Família Mais Saudável, que partiu de 21% em 2021. Há defasagem de ano e escopo entre os dois números, mas essa diferença é bem menor que a do repasse financeiro. O padrão de quem chegou primeiro se beneficia se repete. Causa técnica e desigualdade convivem aqui. Remunerar produção evita desperdício e, ao mesmo tempo, perpetua quem já teve capacidade de investir primeiro. Um padrão que se repete em cada camada do sistema e que, cedo ou tarde, chega na rotina de alguém. Para quem mora em Belém, isso não é linha de planilha distante. Menos repasse por habitante significa menos recurso para ampliar rede de alta complexidade, reduzir fila de cirurgia, trazer para perto de casa um procedimento que hoje pode exigir viagem para outro estado. Um tratamento de alta complexidade raramente é uma ida só. São exames, sessões, retornos marcados com semanas de intervalo. Feito longe, cada retorno vira passagem, hospedagem, dias sem trabalhar. Não há tempo médio de espera comparável nesta pesquisa, mas é razoável esperar que uma rede menor produza fila mais longa e mais viagens desse tipo. Isso é inferência, não dado medido. E do outro lado, não há vilão. Segundo o estudo da Prefeitura de Porto Alegre e do Conselho Municipal de Saúde, de maio de 2025, a cidade aplica 19,3% da receita própria em saúde, percentual baixo entre capitais. Possível porque o repasse federal já cobre 39,5% da receita de saúde da cidade. Não é gastar mal, é já sentar à mesa com mais dinheiro. Belém supera o mínimo constitucional de 15% e vem aumentando o esforço próprio, cobrindo do próprio caixa uma lacuna que começa numa regra decidida em Brasília. Um número aparece com frequência nesse debate. Segundo o Ministério da Saúde e o Gov.br, foram anunciados em 2025 53 milhões de reais para Belém, parte de um pacote de 240 milhões dentro de um investimento federal de 1,6 bilhão ligado à COP30. Até esta pesquisa, não há confirmação de pagamento efetivo. Anúncio não é execução. E mesmo que fosse pago integralmente, esse valor seria pequeno diante da diferença estrutural de 679 milhões por ano, o que Belém deixa de receber a cada 12 meses, não uma vez. E agora? Existem 3 formas de olhar para essa distância. No cenário conservador, a diferença tem justificativa técnica defensável. A rede já existe e atende a região inteira e tende a se manter, porque o critério de financiamento não está em discussão. No cenário provável, a diferença é real e estrutural, mas parcialmente disputável. Belém está entre as 3 capitais que mais aumentaram recurso próprio para o SUS entre 2013 e 2023, segundo o IEPS. Ampliar rede de média complexidade e negociar pactuação regional são caminhos possíveis, ainda que lentos, e deixam rastro público. Entram no Plano Municipal de Saúde e aparecem ano a ano no CIOPS, processo que o cidadão não resolve sozinho, mas consegue vigiar. No cenário disruptivo, uma mudança no critério nacional de rateio, que pese também população e vulnerabilidade, não só produção histórica, reduziria essa diferença mais rápido. Não há, até esta pesquisa, sinal concreto de que isso esteja em curso. Nenhum dos 3 caminhos depende só de Belém, mas existe uma pergunta que qualquer cidadão pode fazer sem esperar nenhum deles. Belém e Porto Alegre têm a mesma população, não têm o mesmo orçamento de saúde. A diferença não é um erro de cálculo, é a regra do jogo. O SUS premia quem já tem capacidade instalada em hospital de alta complexidade e, de um jeito mais discreto, também em equipe de atenção básica, onde chegar na frente ainda ajuda. Os 53 milhões anunciados não resolvem isso, nem resolveriam se fossem pagos integralmente amanhã. A conta real é 679 milhões maior, todo ano. Antes de virar fila de espera, vira linha de planilha. Antes de virar notícia, vira padrão. A pergunta é essa: quanto minha prefeitura recebe de repasse federal de saúde por habitante, comparado à média das capitais?
Esse número é público, está no CIOPS e é o primeiro sinal para saber se o problema é dinheiro ou é gestão. Se quiser ir além, o Plano Municipal de Saúde da sua cidade diz o que a gestão prometeu ampliar. Comparar a promessa com o número do ano seguinte é algo que qualquer pessoa pode fazer, sem precisar acreditar em anúncio. Se quiser acompanhar o que os dados mostram antes das manchetes, o link está na descrição.